No ano de Nosso Senhor, de 1833, o Rio de Janeiro ardia sob um céu sem misericórdia. As águas dos chafarizes secaram como lábios de moribundo. As palmeiras murcharam e os escravizados jaziam curvados nos campos rachados, arrastando o pouco que restava da colheita como quem carrega os próprios mortos. O povo murmurava nas esquinas e vielas, cochichando entre orações tortas e lamúrias abafadas. Era castigo, diziam. Castigo pelo sangue derramado, pela mentira dos homens da regência ou pelo abandono da fé. Nas sacristias, os padres sussurravam entre si, temendo que algo mais antigo, mais sombrio, houvesse despertado. E foi então que ele apareceu, Domingos de Paula. Um frei de olhos fundos e passos firmes que há anos fora expulso da ordem franciscana por pregar doutrinas consideradas hereges, misturando rezas com cantos em tupi e elementos de feitiçaria africana. Reapareceu entre os morros, vestido com túnica branca, descalço, com o dorso coberto de cicatrizes. Não pregava em púlpitos. Andava pelas ruas, falando com os esquecidos, as lavadeiras, os doentes, os negros forros, os órfãos. Dizia que o céu se calara porque o povo não mais sofria por amor a Deus, que a chuva viria apenas quando as feridas fossem abertas pela própria mão. E assim começou a marcha. Primeiro eram poucos, 5 ou 6, cobertos por panos brancos e cordas na cintura, caminhando sob o sol impiedoso, cantando hinos em latim mal pronunciado. Mas, à medida que os dias se arrastavam sem nuvem alguma, mais e mais gente se unia à procissão. Homens com olhos secos, mulheres de pé sangrando, crianças levadas no colo. Chicoteavam as próprias costas com varas de marmeleiro, diziam preces misturadas com palavras esquecidas de tempos coloniais. Não comiam, não bebiam, apenas andavam. Marchavam pelas ladeiras do centro, atravessavam o cais do Valongo, passavam em frente às igrejas sem entrar. Não pediam esmolas nem bênçãos. Era como se estivessem em outra dimensão, presos num voto antigo, anterior ao próprio império. A população assistia em silêncio. Alguns se ajoelhavam à sua passagem, outros fechavam as janelas. O bispo da corte ordenou que o clero se manifestasse contra o movimento. Nos púlpitos, os padres chamavam a procissão de escárnio, heresia, loucura coletiva. Um deles, padre Joaquim, ousou enfrentar Domingos na rua, à frente da multidão. Gritou que aquilo era obra do maligno, que Deus não exigia flagelação, mas fé. Domingos parou, olhou nos olhos do padre e disse com voz rouca como pedra: "O sangue dos santos sempre escandaliza os que vivem em palácios." O padre afastou-se pálido e nunca mais foi visto celebrando missa. A cidade dividiu-se. Uns diziam que Domingos era profeta, outros que era um servo do diabo. Mas ninguém ousava impedi-lo, até que a procissão ousou marchar diante do palácio da cidade, aos pés do Morro do Castelo, onde residia o presidente da província. Ali, sob as janelas da elite, os flagelantes cantaram uma prece que ninguém compreendia. Uma mistura de latim, tupi e fonemas iorubás. Um som que fazia a pele arrepiar e os cães se esconderem. O povo assistiu em silêncio, como se pressentisse que algo havia sido quebrado. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ouviu-se um trovão no céu. Mas não choveu, nem uma gota. Na manhã seguinte ao trovão, o palácio emitiu uma ordem seca e urgente: dissolver a marcha, prender Domingos de Paula e restabelecer a ordem e a fé legítima. O temor não era mais apenas espiritual, mas político. Os regentes, já acuados por revoltas e disputas internas, viam naquelas túnicas brancas um símbolo de desobediência. Enviaram soldados da Guarda Nacional, liderados pelo tenente Álvaro Faria, homem de pulso duro e passado violento na repressão de quilombos. A procissão caminhava lentamente pela Rua do Ouvidor quando os soldados surgiram,
montados, com sabres em punho. Gritaram ordens para que parassem. Ninguém respondeu, nenhuma palavra. Apenas seguiram em silêncio sepulcral, os pés descalços abrindo feridas no paralelepípedo quente. Álvaro avançou com o cavalo e chicoteou o primeiro da fila, um velho cego que tombou sem gemer. E então o horror começou. A guarda atacou com fúria, como se enfrentasse um inimigo estrangeiro. Varas se quebraram nas costas dos devotos, gritos abafados se misturaram ao som metálico das espadas, mas nenhum deles reagiu. Nem mesmo Domingos, que caiu de joelhos com o rosto coberto de sangue, continuava murmurando aquela prece estranha, como se rezasse para outra entidade, não para o Deus dos altares. Os poucos que sobreviveram foram presos. Domingos foi lançado numa cela úmida no Forte de São Diogo. Disse que na primeira noite ele se pôs a cantar. Não gritou, não implorou, apenas cantou durante horas. Os guardas relatariam que o som parecia vir de muitos, como se ali dentro estivesse um coral inteiro. No dia seguinte, o canto cessou e Domingos estava morto. Nenhuma ferida visível. Os olhos, porém, abertos e secos como casca de árvore, miravam o teto, como se vissem além das paredes. A cidade respirou aliviada. O governo anunciou o fim da histeria. Mas na manhã seguinte, 33 corpos foram encontrados ajoelhados diante da igreja da Lapa dos Mercadores. Usavam túnicas brancas encharcadas de sangue já seco. Suas bocas estavam grotescamente costuradas com linha de crina de cavalo. Nenhum ferimento mortal aparente. Nenhuma gota de sangue no chão. Apenas os joelhos marcando o paralelepípedo, como se ali estivessem há horas. O povo se aglomerou. O pároco desmaiou ao ver aquilo. A polícia isolou a área, mas os relatos se espalharam. Todos pareciam estar em súplica, com os olhos erguidos para o céu, num gesto fixo, quase ritualístico. Um vigário do interior, que fora chamado para examinar os corpos, disse com a voz embargada: não estavam mortos, ou, se estavam, ainda rezavam. Na noite seguinte, ninguém saiu de casa, os lampiões não foram acesos. E mais uma vez, trovões rasgaram o céu, mas nada caiu da abóbada divina, nenhuma chuva. Apenas um vento seco que soprava das bandas do mar, trazendo consigo um cheiro estranho, adocicado, como de flor apodrecida. O caso foi encerrado com uma nota oficial: fanatismo popular levado ao delírio coletivo. Os registros foram lacrados nos arquivos da Câmara e nunca mais citados nos jornais da corte. Mas o povo sabia. As mães de olhos fundos sabiam. E a boca pequena começou-se a falar dos mudos. Os 33 que ainda caminhavam pelas madrugadas em silêncio, com a boca selada e os pés flutuando ligeiramente acima do chão. Diziam que às quintas-feiras, na hora em que os sinos paravam, eles atravessavam a Rua do Lavradio em fila, como num lamento que já não precisava de som. E que, se por desventura alguém cruzasse o caminho deles e ousasse encarar um dos rostos, perderia para sempre a fala. E algo mais. Algo que não se sabia nomear. Passaram-se meses. O calor persistia como castigo antigo. As lavouras secavam em pé. Os escravos pararam de cantar. E até os sinos pareciam mais lentos. Mas certa madrugada, tudo parou. A maré ficou imóvel, sem subir nem descer, como se o próprio oceano estivesse retendo o fôlego. Às 3 da manhã, sinos começaram a badalar sozinhos nas igrejas de Santa Rita, São Francisco da Penitência e Nossa Senhora do Carmo. Nenhum sineiro havia subido. Os sons soavam descompassados, como se cada sino chorasse por si. Mãe Candinha, velha rezadeira do Largo do Capim, acordou gritando: eles vão voltar, a procissão vai rasgar o tempo por dentro. E então começaram os desaparecimentos. Primeiro, um tipógrafo de 14 anos, visto varrendo a gráfica. Depois, uma ama de leite com seu bebê. Ao final da semana, 17 pessoas sumiram.
todas perto das rotas antigas da procissão. Nenhuma gota de sangue, nenhum vestígio, apenas um silêncio espesso e um cheiro de flor apodrecida no ar. E então, na noite de 22 de agosto, o céu escureceu sem nuvens. Uma névoa densa, negra como fumaça de vela apagada, desceu sobre o centro. Os lampiões se apagaram e os passos voltaram. Primeiro leves, depois como um tropel de pés descalços sobre pedra. A procissão retornara, não mais com 33. Agora eram centenas, talvez milhares, túnicas manchadas, olhos fixos no vazio, bocas costuradas com crina grossa. E entre eles, Domingos. Não à frente, mas no meio. Flutuava ligeiramente acima do chão, braços abertos como um crucifixo profano. O canto voltou, mas não saía de suas bocas. Ecoava das paredes, das calçadas, dos telhados, um som antigo que parecia vindo de dentro da terra. E então, a chuva. Mas ela não caía, subia. Gotas escuras, espessas, brotavam do chão e acendiam, molhando os pés e sumindo na névoa. Era como se o inferno estivesse devolvendo o que o céu recusara. Os poucos que testemunharam enlouqueceram. Alguns nunca mais falaram. Outros rabiscaram palavras desconexas em paredes, como "eles rezam para sermos levados" ou "o chão vai nos beber". Na manhã seguinte, a cidade estava coberta por uma camada de água parada, espelhando o céu cinza. Sobre a porta do forte onde Domingos morrera, alguém, ou algo, escreveu com um líquido escuro: "A chuva é para os que têm sede de alma". Desde então, a procissão nunca mais foi vista. Mas quando o céu pesa sem trovão, quando os lampiões falham e os cães uivam ao sul, há quem diga: eles estão passando de novo. E apaga a luz, e fecha os olhos, e reza, baixinho, porque quem ouve já não está mais só.